Oi, pessoal! Vamos lá, nossa aula 8D, em relação ao ponto médio. Sejam os segmentos de extremos em A com coordenadas x1, y1 e x2, y2. Então, eu fiz uma expressão gráfica aqui, em relação ao ponto A e o ponto B, e o ponto M, que é o ponto médio. Sendo M com coordenadas x e y, o ponto médio entre A e B. Podemos expressar da forma vetorial como sendo AM é igual a MB. AM é igual a MB. Não esquecendo das coordenadas desses pontos aí. A tem coordenadas x1, y1. B tem coordenadas x2, y2, certo? Então, quem que vai ser a coordenada de M? É isso que estamos à procura, certo? Então, sendo que AM é igual a MB, então quer dizer que x menos x1 e y menos y1 é igual a x2 menos x, y2 menos y. Então, igualando esses dois vetores, nós temos lá que a primeira coordenada igual a primeira coordenada, segunda coordenada igual a segunda coordenada. Resolvendo a equação, eu isolando o x, de fato, que a gente está procurando, o ponto M, que tem suas coordenadas x e y, que a gente está procurando, as coordenadas do ponto médio. Então, nós temos que o nosso ponto médio é x1 mais x2 divididos por 2, y1 mais y2 divididos por 2. Vamos agora ao paralelismo de vetores. O paralelismo de vetores, dois vetores vão ser paralelos se as suas coordenadas forem paralelas. Então, se eu tenho dois vetores, u e v, dizendo que eles são paralelos, existe um alfa que seja proporcional a eles. Ou seja, U é igual a alfa V. Então, eu tenho x1, y1 é igual a alfa x2, y2. Então, x1, y1 é igual a alfa x2, alfa y2. Igualando essas duas equações, eu tenho x1 é igual a alfa x2, ou seja, isolando o alfa, vai ser x1 sobre x2. Do y da mesma forma. Y1 é igual a alfa y2, ou seja, alfa é igual a y1 sobre y2. Então, eu tenho a proporcionalidade entre essas coordenadas. Nesta ordem, gente, nesta ordem, tudo bem? Daí, nós temos aí a definição para bater o martelo nessa questão aí, que dois vetores são paralelos quando as suas coordenadas forem proporcionais. Duas observações importantes. Considera-se o vetor 0 como paralelo a qualquer vetor. Se uma das componentes do vetor for nula, a componente correspondente do vetor paralelo também será nula. Daí, nós temos também como calcular agora o módulo do vetor, porque até agora eu só falei sobre o módulo, que é o comprimento do vetor, mas eu ainda não contei para vocês como que calcula. Então, agora a gente vai ao cálculo do módulo do vetor. Quem que vai ser o cálculo desse módulo desse vetor aí? Ele vai ser aplicando Pitágoras no triângulo retângulo que temos em relação aos eixos x, y e o vetor v. Então, eu tenho aqui, ó, como sendo o meu módulo de y. Aqui como sendo o nosso módulo de x. Porque aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Concordam comigo? Então, é o comprimento. Então, Pitágoras, v ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Se o módulo já está ao quadrado, então fica xy mesmo. O módulo do vetor v vai ser passando a raiz, então a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Observação. A distância entre dois pontos.
a distância entre dois pontos é o módulo de AB, ou seja, B menos A, que já vimos como que opera isso, x2 menos x1, y2 menos y1. Então, isso quer dizer que a distância vai ser quem? Vai ser a raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. A segunda observação me diz que o vetor será unitário para qualquer v se o seu versor for o v sobre o módulo de v. E o seu versor oposto será o menos v sobre o módulo de v. Por exemplo, temos o seguinte. Determinar no eixo OX um ponto P que seja equidistante, ou seja, que tenha igual distância dos pontos A, 1 e menos 2, e B, 5 e 4. Então, se o ponto P está no eixo OX, então, eu vou escrever aqui, no eixo OX, então, quer dizer que o ponto P tem coordenadas x e nada de y. Nada matematicamente é 0. Então, eu tenho distância de A até P e distância de P até B. E essas distâncias são iguais. Então, distância de A até B... de A até P... é igual à distância de P até B. Então, quer dizer que o módulo de PA ou de AP, tanto faz, tá? Porque está em módulo, então a soma deles não se altera, é igual ao módulo de PB. Então, eu tenho lá A menos P em módulo vai ser igual a B menos P. Então, eu tenho lá módulo do vetor menos 1 e menos 2, esqueci do menos x e 0, que é o nosso P. É igual ao módulo de 5 e menos 4, menos x e 0. Então, módulo de menos 1 menos x e menos 2 vai ser igual ao módulo de 5 menos x e menos 4. E se é o módulo, então é a raiz do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Então, eu tenho lá raiz de menos 1 menos x ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Vai ser igual a raiz de 5 menos x ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Tranquilo até aí? E dessa forma, então, desenvolvendo esses quadrados aí, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais 2 vezes o segundo. Então, eu tenho 1 mais 2x mais x ao quadrado mais 4 vai ser igual, da mesma forma, quadrado do primeiro, 25, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 10x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado, mais 16. Daí, esse com esse foram embora. Aqui, lembrando que as raízes também foram embora, porque eu tenho as operações opostas, né, inversas. Então, as raízes também foram embora. E sobrou aqui 2x mais 10x é igual a 41 menos 5. Então, eu tenho lá que x vai ser igual a 36 sobre 12, onde x é igual a 3. Ou seja, quem que é o meu ponto P? É 3 e 0. Beleza, gente?